Olá, buenos dias, buenas tardes ou buenas noites, não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo, né? Gente, eu queria falar com vocês hoje sobre a atividade que vocês têm no Class, que é atividade de tradução, tá? Acredito que seja mais simples para vocês, porque é uma tradução do espanhol para o português, tá? E vocês vão fazer essa tradução por escrito mesmo, à mão, nada impresso, escrito à mão, e vão botar uma folha com nome e turma para entregar para prof. E por favor, gente, coloquem o grupo, tá? Para quando for devolver ficar mais tranquilo de achar o aluno, tá? Primeiro eu queria começar falando assim, vocês têm ali duas opções de texto. Cada turma, né? Primeiro ano tem duas opções, segundo ano tem duas opções. Uma opção pro grupo A e uma opção pro grupo B. Tá lá explicadinho. São textos pequenos, tá? Então, eu queria falar para vocês sobre como que nós trabalhamos com tradução, tá? Tradução tem duas formas. Ou você traduz por sentido ou você traduz literalmente. Tradução por sentido é você pegar o texto em si e traduzir o sentido, a essência do texto com as suas palavras, tá? A tradução por palavra já diz, tradução literal, palavra por palavra, literalmente o que está escrito ali. Então, você vai pegar cada palavrinha e vai traduzir. Eu, particularmente, curto mais a tradução acabou de me fugir a palavra. A tradução por sentido. Por quê? Porque tudo que a gente pode explicar com as nossas palavras se torna mais fácil, tá? Então, assim, claro que cada um vai fazer da sua forma. Existe tradução errada e certa, prof? Não. Desde que você não fuja do tema. Então, vai lá, por exemplo, tem um texto lá que fala sobre... É uma entrevista com o Maradona. Então, fala lá sobre o Maradona e o uso de drogas dele, né? E o que isso acarretou na vida dele. Então, eu não posso pegar um texto como esse, por exemplo, e traduzir com as minhas palavras, traduzir por sentido. Vou optar a tradução por sentido. E chegar lá no meio do texto e eu ficar falando de futebol, somente. Então, eu estaria fugindo do tema do meu texto. Porque o meu texto fala sobre a vida do Maradona. Mas o Maradona é um jogador de futebol. Não, mas não é isso que está escrito no texto, tá? Então, eu não posso fugir do tema. Quando eu não fujo do tema e eu traduzo por sentido, não existe certo e errado. Porque você está usando as suas palavras. Mas você está sendo fiel ao sentido do texto. Está mantendo aquilo que o texto está dizendo pra gente. Está mantendo a mensagem do texto como a sua mensagem principal. Então, ela continua ali. Então, está tudo ok. Traduzir por palavras, tradução literal, tem gente que curte. Mas eu acho que a tradução por palavra, ela é mais difícil. Por quê? Porque se você não consegue achar o significado de uma palavra, por algum motivo, você vai travar. E aí você não vai conseguir avançar no texto. Tá? E aí, ou então você vai ter que buscar um sinônimo. E aí, para buscar um sinônimo, você vai precisar de um dicionário de sinônimos. Então, você vai precisar de mais ferramentas. Tá? É ruim a tradução por palavra? Não. Se você consegue fazer de boa, tranquilo, você é quem sabe. Mas eu acho que no meu pessoal, assim, prof, eu trabalho, porque eu trabalhei na universidade num grupo de pesquisa de tradução, né? E eu curti mais a tradução por sentido. Eu sou uma apaixonada por tradução, eu acho magnífico. Já fiz algumas traduções, inclusive digo para vocês que a tradução por palavra ela é usada mais quando você traduz uma coisa mais técnica, né? A prof traduziu um encarte de peça de carro. Era uma peça específica de carro e a prof foi traduzir o encarte lá, né? O fabricante, como que usava, não sei o que e tal. Como é que fazia para trocar aquela peça no carro.
E aí, acontece que uma tradução dessa é uma tradução técnica e você precisa usar palavra por palavra, só que daí te dá um pouco mais de trabalho, porque se você não entende do assunto que está sendo falado, você vai pesquisar mais, vai buscar mais, então vai ocupar um pouco mais de tempo. Ah, prof, não entendi bolhufas de carro. Então eu precisei conversar com quem entendia, conversar com o moço lá da empresa da peça, né? Buscar as palavras, buscar o que aquela peça fazia no carro. Eu falei, tá, mas pra que serve essa peça? Ah, ela serve pra tal coisa, tá bom, eu tenho que saber então por que esse parafuso aqui, se eu tirar esse parafuso da tradução... Desculpa. Se eu tirar esse parafuso da tradução, vai fazer falta na montagem da minha peça dentro do carro? Vai, então eu não posso tirar. Então, assim, é mais trabalhoso. Então, geralmente... Perdão, é aproveitar essa tosse. Então, geralmente, quando você traduz palavra por palavra, é porque você vai usá-la numa tradução mais técnica. Quando você trabalha com texto mais literário, digamos assim, você costuma usar tradução por sentido, tá? Mas como a prof disse, isso é da escolha de vocês que vão saber a melhor forma de trabalhar. Então, lembrando, façam essa tradução manuscrita, tá? A caneta, por favor. Coloquem o nome, coloquem a turma e o grupo de vocês e entreguem esta folha lá na secretaria. Até segunda-feira que vem, tá? Grupos, turmas que estão vindo todos os dias, como o segundo ano 5, por exemplo. Eu recebi algumas mensagens. Prof, faz os dois? Não. Turma que está vindo todo dia, escolha um texto e faça um texto, beleza? Que mais? Acho que era isso. Eu gosto muito de trabalhar com tradução, daí quando me pede para falar sobre tradução ou quando eu tenho que falar de tradução, eu me empolgo um pouco, né? Quando eu vejo o vídeo já tá muito grande. Mas basicamente é isso, a tradução é isso, é você traduzir o sentido do texto. Que é a interpretação, né, gente? Quando vocês vão traduzir, vocês estão interpretando. E o que é a interpretação de texto? É passar a mensagem do texto, manter a mensagem do texto, tanto no espanhol quanto no português, que é o nosso caso, tá? Acredito que vai ser muito mais fácil para vocês, porque os textos estão em espanhol e aí vocês vão passar para o português. Quando é o contrário, a gente tem um pouco mais de trabalho, né? Porque a gente desconhece um pouco do espanhol. Então, a gente costuma conhecer mais o português. Então, a gente vai ter uma certa facilidade de traduzir para o português. Beleza? Identifiquem a folhinha de vocês, entreguem na secretaria, lembrando que as atividades de espanhol são entregues porque valem nota também e porque também valem a presença de vocês nas nossas aulas. Beleza? Então, por hoje é isso. Qualquer dúvida, podem chamar o prof no WhatsApp. Eu prefiro que vocês me chamem no WhatsApp, porque o e-mail lá é junto. As 3 disciplinas online têm o mesmo e-mail. Então, tudo que chega para um prof chega para os outros. Então, pode ser que passe um e-mail despercebido, tá? Então, mandem no WhatsApp que é mais fácil, tá bom? Por hoje é isso. Besitos a todos e hasta la próxima.